academia de la provincia y el país. Con una identidad que nos define, nos conecta con nuestras raíces y nos motiva a trascender. Identidad que trasciende. Es un recordatorio de nuestro potencial colectivo. Es patria, técnica y cultura. Es crecer y construir un futuro más humano, más equitativo y más inclusivo para Manabí y Ecuador. Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quirós Fernández, Rector. Nos encontramos aquí en el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, que es un espacio de la Universidad Técnica de Manabí en el sector de Río Grande del Cantón Chone. Aquí tenemos alrededor de 126 hectáreas, de las cuales unas 26 hectáreas todavía están en bosque primario donde no ha habido intervención del hombre. Aprovechamos esta oportunidad que tenemos para crear el primer centro de investigación de la universidad, el Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica Los Pinos, precisamente para estudiar todos los recursos fitogenéticos y biodiversos en especies animales. Es una gran oportunidad que tenemos como Centro de Educación Superior para poder solucionar algunos problemas de contexto, aportar a la sostenibilidad y también a la mitigación del cambio climático. El Centro de Investigación de Los Pinos ofrece una diversidad de especies muy importantes, muy interesantes desde el punto de vista ecológico y económico. A breves rasgos podemos determinar aquí una infinidad de especies maderables, no maderables, mucha regeneración natural, es decir, es un área que se está conservando a pesar del grado de deforestación que existen a nivel nacional dentro de las colinas alindantes de esta propiedad. Los recursos fitogenéticos presentes en esta reserva va a permitir enlazar con las otras disciplinas, con las otras carreras de la universidad a nivel de pregrado, posgrados, a nivel institucional, nacional e internacional, para poder articular justamente diferentes actividades concernientes a la valoración de estos recursos en la provisión de servicios ecosistémicos, en la valoración del pool génico presente dentro de estas reservas y las potencialidades también de poder articular con institutos de investigaciones particulares para poder dar a entender la necesidad de indagar en este tipo de investigaciones, en este tipo de vegetación. Por la pertinencia de la zona, tenemos alrededor de 3 hectáreas dedicadas a investigar en cacao, 2 hectáreas dedicadas para investigar netamente en cítricos, porque el cítrico es una fruta de mucha producción en la zona, y también tenemos dedicada una zona para investigaciones en bambúes. Estamos prácticamente abriendo nuestras puertas para que instituciones hermanas, ya sean nacionales e internacionales, puedan colaborar con nosotros. Bueno, este curso es espectacular. Yo creo que es una iniciativa única, hasta ahora no había visto, en toda mi experiencia docente, ya más de 2 décadas, nunca había estado en un curso tan espectacular. Primero por el laboratorio natural en el que están los chicos, luego por cómo lo han aprovechado y sobre todo yo creo que la proyección que puede tener, algo que puede cambiarle la vida porque las impresiones que se pueden tener en un sitio como este, único en el mundo, al final cambian vocaciones, cambian profesiones. Y yo creo que es algo que inspira muchísimo a cualquier profesor y a cualquier estudiante. La verdad es que va a ser una experiencia inolvidable. Yo creo que va a suponer quizá un clic en mi vida y comience a moverme y a investigar más a lo mejor sobre este mundillo o incluso a lo mejor hacer turismo relacionado con estos ecosistemas
o especies que subsisten en ecosistemas que no son ofrecen tantos recursos. Este primer curso internacional de ecosistemas tropicales ha sido una experiencia increíble desde todo punto de vista, no solo como facilitador, sino que en la medida que hemos interactuado y visitado durante más de 7 días 3 de las más importantes islas de este archipiélago, pues ha sido muy enriquecedor. Hemos podido hacer algunos aportes importantes con el grupo, cada uno de sus disciplinas, pero también hemos aprendido muchos conocimientos por parte de los guías y del propio territorio. Yo como la experiencia ha sido muy buena, ha sido muy gratificante. Yo creo que para ser el primer curso ha salido todo muy bien y yo creo que los estudiantes están muy contentos, están muy agradecidos y se van con muchísimos conocimientos de aquí. Yo creo que un curso seguido de 4 ponencias, ¿sí? El día de hoy nos acompaña la doctora Ana Claudia dos Santos Luciano con su conferencia magistral Remote Sensing for Agricultural Monitoring. La doctora Ana Claudia es ingeniera agrícola por la Universidad Estadual de Campiñas, con una maestría en percepción remota por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y con un doctorado por la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Estatal de Campiñas. Además, es profesora de la Escuela Superior de Agricultura Luis de Quirós en el Departamento de Ingeniería de Biosistemas. Se ha especializado en geotecnologías con énfasis en teledetección, centrándose en la agricultura y el uso de tierra y el mapeo de cambios en la tierra. Sus proyectos actuales implican la previsión del rendimiento de los cultivos utilizando imágenes satelitales. Su investigación tiene como objetivo mejorar los modelos de pronóstico de rendimiento y utilizar la teledetección para el monitoreo del uso sostenible de la tierra. Cuenta además con una importante cantidad de publicaciones de artículos científicos, ¿sí? Y además tiene un alto índice de citaciones, además de haber participado como conferencista magistral en un sinnúmero de eventos internacionales. Doctora Ana Claudia, le damos la bienvenida. A continuación, usted dispone de 40 minutos para su disertación, incluido la ronda de preguntas. Adelante. Ok, muito obrigada. Bom, Christian, eu posso falar em português porque eu não sei falar espanhol, tudo bem? Ok, então, queria agradecer a todos pela presença. Eu vou compartilhar a minha tela. Ok. Bom, os slides eles estão em inglês, caso tenha, né, para facilitar a compreensão, mas eu vou falar para vocês hoje sobre o uso do sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento agrícola e ao longo da apresentação eu vou trazer algumas das aplicações que a gente tem utilizado aqui na Exalc, no estado de São Paulo, para monitoramento dessas áreas agrícolas com sensoriamento remoto, tá? Então, como foi mencionado, eu faço parte do Departamento de Engenharia de Biosistemas do campus da Exalc, que fica na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. O nosso departamento ele tem a missão de usar a ciência, a matemática e a engenharia para a parte de monitoramento de agrícola, né, das culturas, também a parte de alimentação, de recursos naturais, ambiental e a parte biológica. Nós temos diversas áreas dentro do departamento, desde a parte de construções rurais e ambiência até a parte de agrometeorologia, hidráulica, agricultura voltada para máquinas e a parte de geotecnologias. Então, eu atuo diretamente dentro do uso de geotecnologias no contexto da engenharia de biosistemas. Bom, o sensoriamento remoto, acredito que a grande maioria de vocês já devem ter escutado sobre. Ele é um conceito amplo que consiste no uso
de dados remotos, isso quer dizer que a gente precisa de radiação solar que vai interagir com os objetos, e esses objetos eles vão refletir essa quantidade de energia ao interagir com eles. E nós temos diversos sensores que podem serem utilizados para captar essa radiação refletida pelos objetos. Bom, dentre os sensores mais usuais são os sensores que estão em satélites. Eu utilizo bastante, vou trazer muitos exemplos para vocês no contexto dos satélites, tá? Então, existe essa possibilidade porque, através do uso de satélites, a gente consegue fazer um monitoramento espacial e temporal, devido à repetitividade. Então, vários satélites que adquirem dados ao longo do tempo, isso permite ter uma avaliação temporal também. Além do uso do sensoriamento remoto em satélites, eu gosto de destacar também o uso do sensoriamento remoto voltado para os drones. Vou trazer também na apresentação de hoje algumas aplicações com a utilização de drones para a agricultura. Os drones eles têm sido muito usados nos últimos anos para monitoramento agrícola, mas eu acho que é importante a gente ressaltar, quando nós comparamos o satélite e os drones, existem algumas limitações, porque o drone a gente vai conseguir monitorar uma área específica, num determinado período de tempo, e não tem, por mais que é possível fazer voos, a repetitividade e a espacialização que a gente encontra quando utiliza os dados provenientes de satélites. Mas esses também são excelentes ferramentas que nos ajudam aí em monitoramentos de áreas mais específicas, tá? No contexto ainda do sensoriamento remoto, além da gente utilizar diversos sensores, drones ou satélites, ou até mesmo em aviões, a gente consegue fazer, através desses dados que são obtidos pelos os sensores, uma análise da superfície do terreno. Então, tudo aquilo que tiver sobre a superfície terrestre é possível ser avaliado, considerando essa resposta advinda dos sensores. Até também a construção de mapas, que a gente utiliza bastante, mas, sobretudo, agora que nós estamos numa época de inteligência artificial, o que tem acontecido? Toda a parte de processamento de dados. Antigamente a gente utilizava o computador, fazia o download dessas imagens e processava, e isso ocupa uma grande capacidade computacional. Então, o que a gente tem utilizado atualmente com a tecnologia da inteligência artificial? Usando o processamento de dados em nuvens, usando muita técnica do machine learning ou dos algoritmos de aprendizagem de máquina para melhorar essa questão de processamento, até por conta dessa questão de repetitividade e muitos dados espaciais. Então, são tecnologias muito importantes para nós no contexto de sensoriamento remoto e especialmente para aplicações agrícolas e ambientais. Bom, eu vou trazer um pouco 5 aplicações que eu vou explorar com vocês, alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos, alguns exemplos, mas existem outras aplicações no contexto do sensoriamento remoto voltado para a parte agrícola, tá? Eu acho que essas 5 são as 5 mais importantes e depois a gente pode, se tiver dúvidas, a gente pode conversar sobre outras. A primeira delas é o monitoramento espacial. Então, atualmente, imagens de satélites, elas têm sido utilizadas para monitoramento de pequenas áreas e grandes áreas. Então, isso é muito importante no contexto de mapeamento do quê? Então, a gente pode mapear uma cultura, pode mapear várias culturas ou mudanças de uso e cobertura da terra. Então, através do mapeamento, eu consigo identificar a mudança do que tinha naquele determinado local e o que passou a ter ao longo dos anos. Isso é extremamente importante, cada um no seu país, para a criação de políticas públicas, e é extremamente importante, pensando mundialmente, quando a gente fala de sustentabilidade.
Então, esse uso das imagens de satélite para monitoramento do uso e cobertura da Terra, ele é essencial, tá? Outras aplicações, a parte de desmatamento é uma aplicação também essencial, entra na questão também do monitoramento do uso e cobertura. A parte da parte de monitoramento de culturas, né, também é extremamente importante, tanto a nível de fazenda, como a nível de um estado ou até mesmo de um país. Então, tem sido muito usual nesse contexto. E um outro exemplo que eu vou trazer algumas técnicas que a gente está utilizando aqui, na parte de estimativa de biomassa ou de produtividade de culturas agrícolas, através de imagens de satélite. Então, vou trazer alguns exemplos nesse contexto para vocês. Então, tem sido muito usual. Bom, dentro dessas aplicações, para a parte de monitoramento ou de mapeamento de culturas, o que tem sido feito hoje mundialmente? Nós também temos seguido essa linha. O mapeamento de áreas agrícolas, para ser realizado pensando no sensoriamento remoto, tem sido muito usual o uso de séries temporais de imagens de satélites. Aqui eu trago para vocês alguns satélites, todos são gratuitos. O satélite Landsat, que é o satélite americano, um dos mais famosos para monitoramento de área como um todo no planeta Terra. O satélite Sentinel, um satélite europeu, também sendo muito utilizado para monitoramento de área no planeta Terra. E um outro satélite, que eu vou trazer algumas comparações para vocês, que é o satélite brasileiro em parceria com a China, que é o satélite Sibers, que tem potencial também para monitoramento de culturas, para mapeamento dessas áreas, onde eu tenho cana-de-açúcar, onde eu tenho soja, onde eu tenho milho. Então, é possível usar esses satélites para esse tipo de identificação. O que é muito importante é a gente ressaltar a série temporal. Então, não é uma única imagem de satélite, dadas as novas técnicas que nós temos, que ela vai nos auxiliar nessa identificação das culturas. Então, o que na literatura hoje e mundialmente as pessoas têm utilizado? Um conjunto de imagens. Então, eu vou ter uma imagem do dia de hoje, daqui 15 dias uma outra imagem. Então, a gente vai avaliando o perfil da cultura ao longo do tempo. Com isso, a gente consegue identificar época de plantio, época de colheita, tá? E aí fica mais fácil na identificação da área agrícola. Bom, a ideia dos nossos trabalhos, mas é possível usar também imagens pagas, é sempre utilizar dados de satélites gratuitos, que é o caso desses que eu citei aqui. Em virtude do conjunto de dados ser uma série temporal, a gente utiliza aí os algoritmos de aprendizagem de máquina, o machine learning. Por quê? Muitos trabalhos já têm indicado isso. A utilização de técnicas de machine learning, elas têm trazido uma melhor acurácia no mapeamento de culturas agrícolas gerais, qualquer tipo de cultura, do que utilizar as técnicas tradicionais que nós usávamos mais no passado, tá? Para vocês eu vou mostrar hoje duas aplicações. Nós estamos mapeando cana-de-açúcar no Brasil, em algumas áreas do Brasil, especificamente o estado de São Paulo, que é o maior produtor de cana do Brasil, o estado maior produtor de cana. E nós fizemos também agora uma análise para mapeamento de soja, tá? Então, existe aí também essa vertente que nós estamos mapeando soja. Basicamente, como funciona a metodologia? Nós usamos um mapa de referência e é a metodologia padrão de mapeamento, né? Então, tem um dado de referência, o conjunto das séries temporais de imagens, elas são inseridas em softwares, tudo linguagem de programação, né? R ou Python, onde nós vamos selecionar um algoritmo de classificação, tá? E esse algoritmo, em geral, nós estamos trabalhando com os machine learning. Por exemplo, Random Forest, Support Vector Machine, Gradient XBoost. Então, a gente está trabalhando com alguns destes, tá? Com isso, é possível identificar as culturas e depois é feita uma avaliação da acurácia final do mapa.
Na tela, vocês têm um mapa do estado de São Paulo para a safra de 2015, e esse mapa é usando essa metodologia que eu falei para vocês, para mapeamento de cana-de-açúcar. Nesse caso aqui, nós usamos imagens do satélite Landsat, gratuito, e o algoritmo de classificação foi o Random Forest, que é um machine learning. Bom, o que nós fizemos? Este primeiro mapa, o mapa de predição, é um mapa com a técnica de usar séries temporais de imagens e os algoritmos de aprendizagem de máquina. Foi estimado com essa técnica 5,63 milhões de hectares de cana no estado de São Paulo para o ano de 2015, em termos de área. Comparando o mapa predito pelo modelo com o mapa de referência que nós tínhamos, né? Essa referência, são duas aqui. É um outro mapeamento que usa também imagens de satélite, que tem uma acurácia de cerca de 98%. Ele estimou em 5,98 milhões de hectares as áreas de cana para a mesma safra no estado. E o nosso órgão oficial, o IBGE, é o órgão oficial do Brasil, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que todo ano faz entrevistas e questionários com os produtores ao redor do Brasil e do estado de São Paulo também, para identificar as áreas plantadas e depois também a produção das culturas. Então, é onde a gente tem o nosso censo. Então, nós comparamos o mapa predito com o Instituto, o nosso órgão oficial aqui do Brasil. A gente estimou pelo órgão oficial 5,58 milhões de hectares de cana para a mesma safra. Aí vem a pergunta, né? Qual destas técnicas é a melhor técnica? O que nós temos aqui? Aqui na predição só foi utilizado uma pessoa na frente do computador fazendo todo o processamento de uma série de imagens e depois aplicando um algoritmo para a identificação da cana-de-açúcar. No caso do IBGE, nós temos que enviar todo ano um conjunto de um grupo de pessoas, né, para fazer essa entrevista e este questionário. Então, de certa forma, a gente ganha em tempo, custo e recurso, usando a parte do sensoriamento remoto. Mas eu nunca descarto esse tipo de análise, porque é uma análise que a gente está indo ali no campo e verificando. Para mim, é complementar. Todos esses dados são complementares, né? Então, a gente pode usar uma tecnologia por sensoriamento remoto que dá uma boa resposta? Sim, é muito similar ao que é feito atualmente. E a gente economiza em tempo, mas não desvaloriza a outra metodologia, que é extremamente importante também em termos de criação de políticas públicas, tá? Bom, em relação à parte de produtividade, quais são as técnicas mais usuais hoje para estimar a produtividade de culturas agrícolas? Da literatura e dos artigos que vêm sendo publicados de forma geral, não só aquilo que eu tenho trabalhado, mas de forma geral, mais uma vez estão sendo utilizadas séries temporais de imagens. Eu ressalto que aqui a gente tem o foco de usar os dados abertos, né? Que são séries de satélites que têm disponibilidade de dado aberto, no caso Landsat, Sentinel e o satélite brasileiro, Cibers. E em virtude dessa questão de nós termos uma série temporal de dados, isso ocupa espaço, ainda mais se a gente for falar em termos de aplicações estaduais, municipais ou até mesmo para o país, né? E a gente tem combinado aí os machine learnings, os algoritmos de aprendizagem de máquina para fazer isso. Bom, nós estamos testando, eu vou mostrar um pouco para vocês desses resultados. A estimativa de produtividade para cana, então, em ser mais ou menos aí, deixa eu ver, desde 2015, a gente vem testando quase 10 anos, vem melhorando os algoritmos de estimativa de produtividade para cana-de-açúcar, usando diferentes satélites e aprimorando os modelos, né, para cana, que já que estamos no estado de São Paulo, o maior produtor de cana do Brasil, e também testando isso para a soja, tá? Então, a gente fez um teste aqui para a soja e os modelos, eles têm funcionado bem. Bom, de forma geral,
só a imagem de satélite ser utilizada para monitoramento, agora nós estamos falando de produtividade. Antes eu estava falando de identificação de área, né? Por satélites ou por sensoriamento remoto. Só a imagem em si, ela não traz um ganho significativo na estimativa da produtividade das culturas. Por quê? A dinâmica da produtividade, ela é muito maior do que se eu usasse apenas uma imagem, calcular um índice de vegetação. Então, a gente sabe que existem vários fatores que influenciam na produtividade. O que a gente tem feito? Além das imagens de satélite, nós temos combinado com dados agronômicos. O que são dados agronômicos, né, que eu coloquei aqui? Por exemplo, o tipo de solo, a variedade plantada, o ambiente de produção, tá? Então, são alguns fatores que a gente adiciona nessa modelagem. E mais do que isso, todos nós sabemos que mudou o clima, mudou, a produtividade vai ser influenciada. Então, as variáveis climáticas, elas são extremamente importantes quando a gente fala em termos de estimar a produtividade de culturas agrícolas por sensoriamento remoto. Então, é uma combinação de dados, imagens, dados agronômicos e dados climáticos, tá? Para fazer todo esse processo, o que a gente tem usado? Dados de referência, a gente precisa, né, de uma medição para treinar esses algoritmos e ensiná-los o que é uma produtividade, né, quanto que é a produtividade de um determinado local. Com isso, entra mais uma vez a técnica de machine learning, a gente tem a produtividade dessas culturas e, obviamente, nós estamos validando essas respostas. Bom, aqui na tela eu estou trazendo para vocês a estimativa da produtividade da cana-de-açúcar em uma região aqui do estado de São Paulo, é uma usina de cana-de-açúcar. Vocês terão mais de 5.000 talhões ou amostras, onde a gente usou esses dados para treinar o algoritmo e para validar o modelo, tá? Desses 5.000. A primeira barra aqui, ela é a barra que nós testamos, aquela técnica, essa técnica aqui, nós testamos usando imagens do satélite Landsat. Fizemos a mesma coisa depois com o Sentinel, então a gente vem aí há quase 9, 10 anos fazendo essa evolução e melhorando os modelos, e depois a gente fez a mesma coisa com o satélite brasileiro, tá? Bom, no eixo aqui Y eu tenho o valor do coeficiente de determinação, o R ao quadrado. E nesse outro eixo aqui, nós temos o valor do erro do RMC em toneladas por hectare, representado pelas linhas, tá? Então, o que a gente nota? O satélite Landsat, que tem 30 metros de resolução espacial e resolução temporal, ele passa a cada 16 dias. Ele deu uma acurácia aí, um R quadrado, de 0,74. Quando a gente fez a mesma avaliação para a mesma área usando imagens do satélite Sentinel, a gente que tem uma resolução espacial mais detalhada, de 20 a 10 metros, né, depende das bandas, e passa a cada 5 dias, então eu tinha muito mais imagens aqui. A acurácia desses modelos para estimar a produtividade da cana, ela aumenta, então a gente chega aí a mais de 80% de assertividade, né? Isso é bem interessante para nós, porque o Sentinel, ele apresenta algumas bandas espectrais, especialmente ali a banda da borda do vermelho, o famoso Red Edge, que traz um ganho na estimativa da produtividade, em relação a alguns índices tradicionais que eram mais usados no passado, como o NDVI e o EVI. Então, aqui a gente vê uma melhora em usar o Sentinel devido a essa questão das bandas espectrais terem mais informações. Nós testamos também para o satélite brasileiro. Então, o satélite brasileiro nós testamos com dois, o Cibers 4A e o Cibers 4, que tem esse 8 metros de resolução espacial e 31 dias de temporal. E esse aqui, 64 metros de espacial e 5 dias de temporal. O que nós notamos, né? O Cibers, ele não é um satélite em termos de bandas espectrais igual o Landsat ou o Sentinel, ele tem uma limitação.
Só tem a resposta de reflexão do azul, verde, vermelho, eventualmente do infravermelho próximo. Isso limita um pouco o modelo. A questão espacial não limita, porque vocês notam que com 8 ou com 64 metros, a resposta ela não varia tanto. É mais a questão do espectral que está fazendo essa interferência. Mas ambos os satélites, todos os satélites utilizados aqui, eles trazem um ganho na estimativa da produtividade. Eu vou ressaltar só um ponto. Em todos esses modelos, a gente sempre está colocando também o tipo de solo, a variedade e informações climáticas, como precipitação, radiação, temperatura, e foi feito o cálculo do balanço hídrico nestes locais, nesses talhões de produção de cana-de-açúcar. Bom, em relação à soja, nós usamos a mesma metodologia, a mesma ideia de metodologia para a estimativa de produtividade de soja, porém aqui isso foi feito no centro-oeste do Brasil, não é um local único e específico, é para a região centro-oeste do Brasil todo, a nível municipal. Para fazer a estimativa da produtividade de soja em todas essas áreas que vocês estão vendo aqui, do centro-oeste brasileiro, nós temos estados, né? Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás. Então, esses 3 estados contemplam a região centro-oeste do Brasil, que é a principal produtora de grãos do Brasil. Então, a gente usou os dados do Instituto Brasileiro de Geografia, do IBGE, por município, que a gente tem o censo de produção de soja em todos os anos. Foram utilizadas 3 safras para fazer isso. E se vocês notarem, também foi combinado os dados climáticos, a precipitação nessas áreas, o déficit hídrico e a temperatura entraram como variável desses modelos, mais os dados de imagens de satélite, que são índices de vegetação, bandas espectrais, tá? A resposta aqui deu em torno de acima de 70% de assertividade. Lembrando que nós estamos usando um dado que é pelo censo oficial, que também tem um erro envolvido. Mas dentro do que temos em termos de estimativa de produtividade de culturas, já foi um resultado muito interessante para a gente ter uma noção do que acontece nesses 3 estados do Brasil, que são um dos 3 principais produtores de soja. Bom, o que nós temos feito atualmente, né, em termos de trabalhos? Além desses que eu mostrei para vocês, do uso das imagens de satélite, a gente tem tentado, no contexto da estimativa de produtividade, independente da cultura, estamos trabalhando com a cana, com a soja, existe uma expectativa de começarmos a trabalhar com café e até mesmo outras culturas agrícolas, né? Para a parte de produtividade, vendo o que temos na literatura atualmente, um dos fatores muito interessantes que seria aí é a assimilação de dados de sensoriamento remoto em modelos de crescimento de culturas. O que são esses modelos de crescimento de culturas? São modelos que levam em consideração a fisiologia da planta, né? E eles necessitam de mais dados para calibração. Com o sensoriamento remoto, a gente tem a questão da espacialização. Então, já tem alguns artigos mostrando que é uma linha interessante para explorarmos como pessoal aí da parte científica em sensoriamento remoto, de trazer a parte espacial, assimilar essas informações através de índices de vegetação dentro de modelos de cultura para melhorar a estimativa pontual que esses modelos fazem, tá? São mais detalhados, então talvez agrupar as 2 metodologias. Como que a gente tem pensado aqui em fazer esse processo? Então, o LAI aqui, pessoal, é Leaf Area Index, índice de área foliar. Então, nós queremos usar os índices de áreas foliar calculado através de índices de vegetação por imagens de satélite para inserir essa informação dentro dos modelos de crescimento de culturas, tá? Além disso, nós também estamos trabalhando no contexto de uso do sensor LiDAR, então, que é o laser. Aqui é mais voltado para drones.
Então, no caso de drones, nós estamos trabalhando com uma câmera de laser, né, o LiDAR, para ter o quê? A altura e o volume ao longo do ciclo de desenvolvimento dessas culturas e entender se essas variáveis, elas trazem um ganho na estimativa da produtividade. Então, provavelmente sim, porque a gente está falando de altura e avaliando isso ao longo do ciclo por meio de um sensor LiDAR num drone. E estamos falando também de volume, que vai dar uma ideia de biomassa. Então, a ideia é fazer também essa assimilação de dados provenientes de drones na estimativa de produtividade de culturas agrícolas. Para mapeamento, eu reforço que a parte de séries temporais de imagens, elas são extremamente importantes quando a gente fala de mapeamento. Não tem como fugir hoje das técnicas de inteligência artificial ou machine learning. E aí a ideia é criar um boletim aí de monitoramento de área, né? Pensando a nível Brasil. E usar também esse monitoramento de drones. Tem alguns outros professores na universidade aqui trabalhando com a parte de nutrientes. Em relação ao uso e cobertura da terra, a espacialização, a gente fez um trabalho de usar os dados de mapeamento oficiais de gases do efeito estufa, né, para fazer espacialização dessa parte de carbono. Então, isso é bem interessante aí, a gente ter essa espacialização para tomada de decisão. Bom, basicamente isso aí. Se vocês quiserem mais informações a respeito de alguns trabalhos que estamos desenvolvendo, fiquem à vontade aí, depois eu posso disponibilizar a apresentação. Esse é o nosso time, nós temos aqui um grupo de, acho que é até legal para a universidade fazer um intercâmbio entre os alunos, um grupo de jovens mapeadores, o nosso grupo se chama Youth Mappers, e aí se vocês tiverem interesse em entrar em contato, alunos de graduação e pós-graduação, para mapear uso e cobertura da terra e trazer soluções aí para a sociedade, tá? Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí a apresentação. Muchas gracias, doctora Ana Claudia dos Santos Luciano, con su disertación Remote Sensing for Agricultural Monitoring. Procedemos a la ronda de preguntas en caso de que alguien en la sala tenga alguna consulta. Una de las preguntas que realizan a la doctora es, ¿qué tan efectiva puede ser la teledetección para la prevención de incendios agrícolas? A parte de incêndios, principalmente agora aqui no Brasil também, a gente teve, acho que vocês viram, né, muitos casos de incêndios, ela tem sido muito usual também. Aí, como que se usa as imagens, né? Usa-se através de repetições, tem que ter várias imagens ao longo do tempo para fazer a identificação do incêndio. É possível ver o foco e também é possível ver o deslocamento de fumaça através dessas imagens. É muito usual e muito útil, tá? Otra pregunta para la doctora es, ¿la teledetección nos permite identificar el estrés hídrico en un cultivo o si un cultivo está bien regado? ¿Cómo podríamos determinar que no está regado en exceso? Ok. É possível identificar o estresse hídrico. Existem alguns índices de vegetação. Eu vou escrever aqui o nome. O índice é NDMI, tá? E é possível calcular esse índice de vegetação. Ele dá a quantidade de água na cultura, certo? Ou na vegetação. E aí, se você avaliar ao longo do tempo, se o índice ele tiver um menor valor ou um maior valor, vai indicar mais quantidade de água ou menor quantidade de água. Agora, a última parte, se excedeu a quantidade irrigada,
Isso é muito difícil a gente conseguir só com as imagens. Vai precisar ainda do trabalho de campo, é complementar, tá? Mais alguma pergunta? Christian, acho que está fechado o seu. Gracias, doctora Ana, por su presentación, Ana Claudia. Ok, muito obrigada. Bien, vamos a seguir con la siguiente presentación. Me confirma, por favor, la doctora Yael Raj Hoffman, si se encuentra en la sala, por favor. Sí, aquí estoy. Aquí estoy.